Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Re'eh, que significa observar. Essa porção que nós vamos estudar hoje, irmãos, tem um conteúdo muito denso. E eu gostaria de começar falando contigo, com cada um de vocês aqui, sobre bênção e maldição. Tá? É interessante que a Torá começa assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Essa palavra está valendo para nós hoje? Sim. Então ele está dizendo o seguinte: eis que eu ponho hoje. Quando é hoje? É agora. Então hoje, nesse exato momento, o Senhor está falando conosco, que está dando uma oportunidade para a gente escolher entre bênção e maldição. Uma coisa interessante, irmãos, é que a gente deveria escolher automaticamente a bênção, mas ela tem condições para que ela possa se manifestar na nossa vida. Eu já falei isso numa parashá passada, mas eu quero falar de novo. O que é bênção para você? Se nós tomarmos aqui os irmãos que estão presentes, para cada um de vocês, bênção tem um significado diferente. Alguns precisam de uma coisa, outros de outra. Então, a bênção, ela está relativizada, ela está conectada à tua necessidade e à minha necessidade. Olha que interessante. Como é que eu recebo a bênção? A Torá diz assim: quando cumprires os mandamentos do Eterno vosso Criador, que hoje vos mando. Vou resumir em uma palavra: obediência. Obediência. É simples? É. Mas nem todas as pessoas desejam abrir mão daquilo que elas têm como convicção para obedecer. Isso é uma coisa interessante, porque aqui a obediência está ligada à bênção. Ou seja, enquanto eu obedeço, o mundo espiritual se move para que eu possa receber aquilo que para mim é considerado como bênção. Aí, nós temos o outro lado. Quem não obedece, ou seja, quem desobedece aquilo que está na Bíblia, recebe de brinde a maldição. Misericórdia, Rabino, brinde, como assim? Rabino Shalom diz que o pecado, ele tem uma paga, ele tem um salário, ele tem um proveito, que é a morte. Aqui, a maldição, ela vem para quem desobedece. Só que a maldição, ela está ligada também à morte. A maldição, ela começa com um elo pequeno de desobediência que vai levar a pessoa à morte no final. Essa palavra maldição, irmãos, é uma palavra muito interessante em hebraico, é kelalã. Ela significa a ausência de um estado abençoado e um rebaixamento ao estado inferior. Ou seja, a bênção então é o contrário disso. O que é a bênção? Ela é a permanência, de um estado abençoado e uma elevação a um nível superior. A maldição então fala de não ter a bênção. Então, automaticamente, quem desobedece já está recebendo maldição. Não é que a maldição virá, a pessoa já está recebendo. Uma outra coisa é que ela está sendo rebaixada a um estado inferior. Isso não diz respeito a dinheiro, não, irmãos. Diz respeito a uma outra coisa que está ligada à nossa questão espiritual. Porque dinheiro a gente ganha e a gente gasta. Só que o dinheiro não compra certas coisas.
E nós sabemos disso. Nós sabemos que o dinheiro, ele é muito bom, ele é uma ferramenta, quando ele é bem usado, ele é uma ferramenta divina. E todas as vezes que nós cumprimos com as nossas obrigações espirituais com o dinheiro, dízimo e oferta e as outras coisas que nós vamos falar ainda nessa paraxá, ele se transforma numa arma para a gente, numa arma de conquista. Mas o dinheiro não compra tudo. Por isso que é muito interessante a pessoa quando ela fala assim: o fulano ele está abençoado porque ele tem isso, aquilo, outro. A pessoa não é abençoada por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela se tornou. Vou repetir: a bênção não é medida por aquilo que uma pessoa tem, mas por aquilo que ela se tornou, porque ela estava num estado de rebaixamento, estava amaldiçoada, e o Senhor começou a fazer o quê? A elevar essa pessoa. Então ela passou do estado da maldição para o estado da bênção. Ela foi curada das enfermidades, ela foi liberta, ela foi transformada. O caráter da pessoa está sendo tratado. Enquanto o outro tem dinheiro, tem posses, tem tudo, mas não tem o tratamento de caráter. O outro não tem a obediência ao Senhor e ele não quer se curvar diante da palavra do Senhor. E isso aqui é uma coisa séria, irmãos, porque todas as pessoas que se submetem à palavra do Senhor, o Senhor trata. E é muito interessante que o Senhor disse para Moisés, para Moshe, que ele escolheu 2 montes em Israel, para que ali se proferissem bênçãos e maldições. Quando isso ia acontecer? Quando Israel conquistasse a sua terra. Ou seja, nos momentos de conquista, aí é que a gente vai saber como é que está a nossa postura. Porque quando está tudo mal, ruim, a gente vai orando, a gente vai para os pés do Senhor, a gente clama. Tem algum problema? Nós estamos submissos ao Senhor. Mas e quando não tem problema? E quando está tudo bem? Será que nós vamos continuar no mesmo ritmo? Será? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, irmãos. E aí nós vamos entender o seguinte: por que o Senhor dá muito dinheiro para algumas pessoas e pouco dinheiro para muitas pessoas? Porque muitas pessoas não têm capacidade de receber muito dinheiro. Aí você me diz assim: como assim não tem capacidade, Rabino? Capacidade espiritual, capacidade psicológica, porque se perde se tiver dinheiro. Ontem, na hora da pregação, eu até citei um exemplo aqui, que a gente não pode dar autoridade para determinadas pessoas, né? Eu citei aqui a questão lá do gibizinho da Mônica, do Chico Bento. A professora precisou sair da sala, colocou o Chico Bento para tomar conta da sala. Ele deu 0 para todo mundo e pôs todo mundo de castigo. Olha que rapazinho rápido. A professora saiu, ele fez a festa. Me vinguei de todo mundo. Os irmãos entenderam? Então a autoridade, inclusive a autoridade monetária, quando ela é dada para alguém, é para que aquela pessoa use aquilo como uma ferramenta divina. Nós vamos ver aqui que o Senhor fala que tem os pobres e que a gente tem que cuidar dos pobres. E o pobre é qualquer um que tem qualquer tipo de necessidade. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas antes disso, eu queria te mostrar o seguinte: há uma oportunidade de nós definirmos qual será o caminho que nós vamos trilhar. Vamos obedecer? A reboque vem a bênção. Não vamos obedecer? Que o Eterno nos livre disso, em nome de Yeshua, virá então como presentinho o pacote com as maldições. E eu falo isso no plural, porque a bênção está ligada às promessas do Eterno. São 8.000 promessas aproximadamente, e são 613 leis e mandamentos. Quando você pega 8.000 e divide por 613, dá 13, alguma coisa. Vamos tirar o quebradinho, vamos deixar só 13. Isso significa
que cada mandamento que eu e você obedecemos, nós recebemos 13 bênçãos. Por isso que eu estou dizendo que é pacote. Papai não trabalha no varejo, o negócio dele é atacadão. Papai só dá bênção para a gente no atacado. Então, quando a gente recebe alguma coisa pela obediência, vem aquele monte de coisa, e você fala assim, mas Rabino, tinha que ser 13. Que o YouTube vai me suspender. E por que é 13? Porque na tradição judaica, o número 13 está ligado à palavra ahavá, que é amor. Isso é no judaísmo só, tá? Não acho que outro está ligado ao amor, porque não está não, tá? E olha só que interessante, quando o Senhor nos abençoa com alguma coisa que nós temos necessidade, Ele está manifestando o seu amor para conosco. Olha que coisa interessante essa. Então, quando nós temos isso diante de nós precisamos entender o seguinte: gente, vale muito a pena obedecer, porque cada vez que eu estou obedecendo, está vindo um pacote para mim, invisível, mas que está transformando o meu dia a dia, está pavimentando o meu caminho para a eternidade. Olha que coisa linda! Por isso é tão interessante nós olharmos e falarmos assim: peraí, eu tenho que tomar uma decisão simples, porém segura. Eu vou obedecer, custe o que custar. Acabou. É decisão, irmãos. Isso, a gente toma decisão. Quando você quer alguma coisa, você geralmente tem que tomar uma decisão entre duas ou mais coisas. Por exemplo, as irmãs vão ter que comprar uma roupa nova. O problema da mulher comprar roupa nova é que existem milhares de opções, e geralmente vocês não sabem o que vocês querem, e quando sabem, é sempre mais do que uma coisa, né? Tem que tomar uma decisão, tem que comprar a roupa. O homem já fica mais fácil, né? A gente bate o olho e fala assim: eu quero aquele ali. A mulher não é assim. Às vezes ela mete e fala assim: como assim, você sabe o que você quer? No microfone, por favor. Quanto mais opção, mais difícil se torna. Para a mulher. O homem é a calça preta e a calça marrom, acabou. Olha só a simplicidade do nosso trabalho. Olha o Hashem. Vocês não estão entendendo? Então isso aqui mostra para a gente o seguinte: que nós temos que tomar decisões, e decisão define destino. O que eu decido hoje vai dizer o que vai acontecer comigo amanhã ou depois. Por isso é tão fundamental tomar as decisões corretas. Rabino, eu não sei, eu não tenho certeza da decisão que eu vou tomar. Se aconselha com alguém. Livro de Provérbios diz: a multidão de conselhos. Pede conselho para alguém. Não vai fazer besteira. Porque você conversa com uma pessoa, com outra, e ali vem um conselho, e aquele conselho traz bênção para a sua vida. Por quê? Porque vai te trazer um caminho, uma direção para você poder alcançar aquilo que você precisa. Ok? Mudando de assunto, quando Israel fosse colocado na terra prometida, o Senhor disse para eles assim: vocês vão pegar todos os deuses dos seus adversários, dos seus inimigos, e vocês vão acabar com eles. E ele fala aqui desses deuses que estavam sobre as montanhas, sobre os altos, debaixo de cada árvore frondosa, derrubar altares, quebrar estátuas, queimar os bosques, né? E destruir as imagens esculpidas, para apagar o nome deles daquele lugar. Irmãos, hoje a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode sair por aí com uma marreta, né? Dando uma retada em certas coisas que tem por aí, porque nas nossas cidades, né? Tem o Votorantim, Sorocaba, certamente lá em Manaus, isso tudo tem também, que são os marcos que Satanás coloca para poder dizer: eu estou governando aqui, aqui tal entidade governa, aqui é outra entidade que governa, e assim sucessivamente. Nós não podemos sair dando uma retada em nada, mas nós podemos orar e pedir ao Senhor que o poder e a autoridade daqueles ídolos seja nulo.
para que não haja dominação das trevas sobre as nossas cidades. Então nós podemos orar e pedir para que o Senhor possa fazer com que isso seja cancelado. Aí você foi lá e comprou uma fazenda, né? Você comprou uma terra maravilhosa e ficou tudo lá na terra para você. E ficou lá uma carranca, aqueles negócios que tem por aí, né? O pessoal deixou lá para você. Aí você vai olhar e vai falar assim: hoje é seu dia. Vai fazer o que? Pica e queima no fogo, porque agora a propriedade é sua. A propriedade é sua. Amém. Alô? Baruch Hashem. Aí você vai fazer o que você quiser, entendeu? Então por isso o Senhor já dá conselho para a gente aqui, para que nós destruamos os ídolos das nações, inclusive dando para a gente uma dica de que nós não podemos ter idolatria com nada. E a idolatria, irmãos, é uma coisa muito tênue, essa linha, porque a gente pode ter idolatria com uma coisa física, mas nós podemos ter uma idolatria com algo não físico. Então o Senhor já está nos alertando para que nós possamos ter cuidado com a idolatria. Nada, não podemos colocar nada acima do Senhor. Aí eu tenho uma casa maravilhosa, confortável, mas hoje é dia de ir para a congregação, hoje eu vou largar tudo e vou para a congregação. Ah, eu tenho um carro maravilhoso, eu amo viajar, mas eu tenho meus compromissos com o Senhor, eu tenho que ir para a casa do Senhor. Ah, eu tenho aqui uma viagem para fazer, mas aí vai dar no meio das festas. Reloca a viagem para outra época, porque o compromisso com o Senhor a gente não adia. A gente adia as outras coisas, os compromissos com o Senhor nós vamos cumprir. Então tudo isso, irmãos, diz respeito à questão da gente colocar qualquer coisa adiante do Senhor, acima do Senhor. Então nós temos que ter essa percepção. Vamos fazer as coisas, vamos fazê-las então sempre para glorificar o Senhor. E Yeshua disse assim: mas buscai em primeiro lugar o poder soberano de Elohim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que fazer as coisas do Senhor primeiro, tá? Outra coisa, eu vou só citar uma coisa que eu não vou falar sobre isso agora. Eu recebi meu salário, vou pagar as minhas contas e depois eu tiro o dízimo. É assim? Não, a gente tira primeiro do Senhor e depois paga as contas. Rabino, mas e se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Não se preocupe não, que papai nunca fica devendo nada para ninguém. Né, Rebécia? Ele nunca ficou devendo. Então a gente dá a parte dele primeiro e ele faz o restante acontecer na nossa vida. A gente não tem que se preocupar. Nós somos movidos aqui, irmãos, pela fé. O profeta Abacuque diz: mas o justo, ele viverá pela fé. Entendeu? A fé vai fazer com que as coisas se movam no mundo físico para influenciar as nossas vidas. Deixa eu só pôr um pontinho aqui, o contrário, né? O Senhor abençoa, mas o Senhor também amaldiçoa as bênçãos. Né? Lá no profeta Malaquias: eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, porque vocês pararam de me obedecer. Eu trouxe tudo para vocês, dei tudo, dei a terra, tudo do melhor. Vocês me largaram, então agora eu vou amaldiçoar as bênçãos. É só eterno para fazer um negócio desse, né? Com certeza. Amaldiçoar a bênção é só eterno. E Israel pagou um preço alto, né? Porque estava indo bem na terra. Começou a desobedecer, idolatria. Então o Senhor falou: vai para cativeiro, vai sofrer um monte de coisa por aí, né? Então quer dizer, o Senhor acabou amaldiçoando aquilo que era bênção. Então nossa vida também, o Senhor começa a elevar a nossa vida, mas se a gente começa a desobedecer, a gente começa a ser rebaixado de novo, vai lá para baixo de novo. Aí a gente está lá no alto e começa a ser rebaixado de novo. É verdade. Porque o Senhor vai olhar e falar: não tem condições, ele não está pronto de receber bênção. É verdade. E nós vivemos essa situação, irmãos. Nós tivemos pessoas na congregação que estavam quebradas. Nós fizemos o nosso papel, oramos, aconselhamos, ajudamos, a pessoa se elevou e foi embora. E depois largou o Senhor.
Ou seja, não estava preparada para receber o dinheiro que ela tanto pediu, ela tanto clamou, ela tanto orou. Por isso, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: tem coisas que a gente não pode errar. Nós não estamos no tempo de errar, irmãos, e Yeshua está vindo. Está muito próximo a época dele vir. Nós não podemos cometer esses... São picuinhas, são erros bobos, irmãos, que a gente não pode cometer. Olha só, Deuteronômio 12, 4 ao 7, fala sobre o Eterno escolher um lugar para colocar o nome dele. Como o Beit HaMikdash, o templo está destruído, ele precisa ser reconstruído em Jerusalém, e vai ser daqui a alguns dias, né? O que o Senhor tem hoje? As sinagogas, as congregações, as igrejas, o lugar onde as pessoas vão hoje, para ali fazer o quê? Para orar, para jejuar, para ouvir a palavra, e para deixar ali os seus votos. Aqui ele vai falar agora, os dízimos, a oferta alçada, os votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, o Senhor determinou que isso seja deixado na casa dele. E ele fala que você também vai ter um dinheiro que você vai te dar, que é um dízimo, que é seu. Esse dízimo é para você poder se alegrar diante do Senhor. Então você vai ver que é uma coisa interessante, porque em Israel tem isso, tem o dízimo da pessoa. Eu estou tirando um dízimo agora para mim. Lógico que você vai dar o seu. Você vai falar assim: eu estou com um dinheiro sobrando aqui, é o meu dízimo. É o meu dízimo. E você vai fazer o que com o seu dízimo? Aquilo que a tua alma deseja. Vamos entender? Eu quero viajar para Conchichina da Caixa Prega, onde o vento faz a curva. É longe, mas você vai conseguir ir, porque o Senhor vai te abençoar com aquele dinheiro. Eu gostaria de pegar minha família, a gente vai sair aí para a gente fazer um jantar joia, um jantar assim de príncipe e princesa. Então vai, faz isso. Eu gostaria de fazer tal coisa, de levar minha família para passar em tal local. Leva. Faça isso. E isso nos mostra o seguinte: que o Senhor se preocupa com você e comigo, e com as nossas famílias. Há uma preocupação do Senhor com isso, para a família se manter coesa, unida. Uma das coisas, irmãos, que nós perdemos a tradição aqui no Brasil, né? É aquela questão que a gente tinha na Europa, né, com os nossos antepassados, que a gente chamava de receber. O americano tem muito isso, né? O americano, ele fala assim, ele vai construir uma casa, ele vai comprar uma casa, ele fala assim: eu quero ver o tamanho da copa, eu quero ver se a copa e a cozinha são grandes. Por quê? Porque ele quer receber. Ele quer que a família dele, os amigos dele, partilhem daquilo que ele tem. Nós hoje não recebemos ninguém em casa. Difícil a gente convidar alguém para vir na nossa casa, né? Nós perdemos isso. E no judaísmo isso é comum. Está vendo como a gente precisa ser restaurado nisso também? A gente falar assim: queria convidar o irmão e a irmã para irem lá em casa tomar um café com a gente, ou almoçar, ou jantar, ou fazer um holocausto. Para os irmãos que não sabem, o holocausto é o símbolo de churrasco aqui, tá? Fazer um holocausto, fazer um churrasco aí, né? E a gente fazer aquela coisa deliciosa, e fazer com lechaim, com vinho kasher, obviamente, né? Então os irmãos entendem que a Torá, ela está falando para a gente, está nos ensinando para que nós pudéssemos possamos voltar a esse padrão. Precisamos fazer isso, precisamos estar buscando isso no Senhor, para a gente poder trazer isso de volta para as nossas vidas, né? Tem alguma pergunta, irmãos? Então vamos lá, vamos adiante. Uma outra coisa também interessante, tá? É que
Quando Israel fosse trazer qualquer holocausto, que aí os holocaustos eles têm uma função diferente, ou é para perdoar pecado, ou é para trazer um holocausto, uma oferta de gratidão ao Senhor. Então essas são as duas vertentes mais fortes. Isso não podia ser em qualquer lugar, tinha que ser aonde? No templo. Então quando você tem que trazer alguma coisa diante do Senhor, isso aí você não pode fazer na sua casa, você tem que trazer para a casa do Senhor. Os irmãos se lembram do Shelamim, né? Que é a oferta de gratidão, que a gente sempre fala para os irmãos aqui. Então o Shelamim tem que ser feito onde? Na congregação. Aí eu recebi uma bênção muito grande, eu quero dar uma oferta de gratidão ao Senhor. Então o que a gente faz geralmente? Vamos comer todo mundo junto e a pessoa custeia com Shelamim, né? Geralmente é assim. E na Torá, quando alguém pecava, a pessoa tinha que oferecer um sacrifício pelo perdão dos seus pecados. Hoje, a gente não tem que oferecer sacrifício, a gente pede perdão e Yeshua nos perdoa de graça. Então hoje nós podemos usar essa oferta para uma outra coisa. Os irmãos entenderam? Mas a gente precisa entender isso aqui, como é que tem que ser feito, para a gente não abandonar também esse princípio. Eu só vou correr agora, que eu quero só mostrar uma coisa para os irmãos, porque os sacrifícios, uma parte deles eram comidos, tá? Então, esse sacrifício que ele era comido, ele não poderia ser comido com o sangue. Ou seja, toda a carne que nós comermos, ela não pode ter sangue. Rabino, nós não temos aqui pessoas que fazem um abate kasher para que essa carne possa ser, o animal seja morto da forma correta e a carne não fique encharcada de sangue. Hoje, se você entrar em qualquer supermercado, açougue, você vai pegar uma carne embalada, você vai ver que ela está envolta por sangue. Você comprou a carne no açougue, chegou na sua casa, a carne já está sangrando, porque o animal foi morto da forma incorreta. Rabino, o que eu faço? Cacheriza a carne, torna ela kasher. E eu sempre ensino isso para vocês aqui. Hoje vamos ensinar para o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui pela internet, né? Você vai pegar uma bacia, uma vasilha, né? Como diz lá em Minas Gerais, pega a vasilha, coloca a água nela, coloca a carne dentro, de forma que a carne fique coberta, a água cubra a carne. Aí você vai adicionar sal, e você vai deixar por 30 minutos. O sal ele vai drenar o sangue da carne, e a carne vai se tornar kasher, apropriada para o consumo. Todo sal excessivo vai sair. Falando nisso, né? Eu estava viajando, fui pregar numa igreja, e quando nós fomos jantar, comentamos sobre essa questão da carne, eu falei sobre isso. Uma pessoa que estava na mesa disse assim: mas Rabino, quando a gente faz isso na carne, não tira o gosto da carne? Eu falei: não, o sangue não dá gosto para a carne, o que dá gosto na carne é tempero. Via de regra, o sal grosso, que deixa ela com um gosto bem agradável. Se você quiser temperar com outras coisas, pode também, mas no churrasco é sal grosso, né? Os especialistas aqui em churrasco que me ajudem, né? É o sal grosso, geralmente, não é verdade? Então, esse tipo de carne a gente come ela como? Bem passada, para a gente não cair nesse perigo de violar esse mandamento de comer a carne com o sangue. Por que isso? Porque a alma está no sangue. O que é a alma? A Torá fala sobre algumas características que ficam no sangue da pessoa, inclusive toda a saúde de uma pessoa e a enfermidade que ela carrega estão circulando no seu sangue. No animal não é diferente. Então, na hora de comer a carne, essa carne tem que ser comida de uma forma tal
que ela não tenha essas características. Por quê? Porque senão a pessoa pode ingerir também esse tipo de problema, a saúde ou a enfermidade do animal. Por que nós comemos certos animais e outros não? Por exemplo, por que a gente não come carne de jacaré? Carne de cobra? Porque o jacaré come tudo aquilo que passa pela frente dele, inclusive animais doentes. Geralmente, quando um rebanho vai atravessar um rio, os doentes acabam sendo mortos, porque eles estão mais fracos, e eles conseguem ser apanhados pelos crocodilos, pelos jacarés. Então imagina um jacaré comendo um bisão, um boi, seja lá o que for, doente. Aquela doença vai passar para onde? Para a carne do jacaré. Aí vai alguém, mata o jacaré, e as enfermidades que ele já tinha dele, do jacaré e dos outros animais que ele comeu enfermos, vão estar no sangue dele e vão passar para essa pessoa. Os irmãos entenderam isso? Então tudo isso, irmãos, são coisas que a gente precisa parar para pensar. Outra coisa, nós não comemos animais selvagens, porque a característica do animal, ela está implícita também no sangue dele. Os animais mansos, eles vão transmitir para nós o que? Mansidão. Os animais violentos vão transmitir o que? Violência, porque aquilo está ligado com a alma do animal, com o DNA do animal. Vocês estão entendendo isso? Por isso nós precisamos ter determinados cuidados quando a gente for fazer isso. Tá? Quer dizer que todo animal que ia para o altar do Eterno deve ir para o nosso altar, que é a nossa mesa. Exatamente. Isso que você quer dizer, né? Exatamente. Por exemplo, eu não vou colocar uma cobra para comer na nossa mesa, porque o Eterno não comia cobra, ele não come animal. Não coloca. Mas o sacrifício era levado de animais mansos e domésticos, né? Exatamente. Para que a gente não corra risco. Então é tudo que o Eterno recebe, eu também recebo, né? Exatamente. É isso. E uma coisa interessante aqui, irmãos, é que Deuteronômio 12, do 19 em diante, diz o seguinte, o verso, acho que 20, diz assim: comerei carne. E o Senhor diz: coma carne. Ou seja, é para a gente ser vegano, vegetariano. Os irmãos estão entendendo isso? O Eterno diz assim: coma carne. Então, eu quero comer carne, o Eterno fala o quê? Coma carne. Satisfaça o desejo da tua alma. Se carne fosse ruim, o Senhor falaria assim: não coma carne. Coma só fruta, verdura, legumes. Mas a Torá não diz isso, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Ela seleciona as carnes que eu vou comer, mas aquela eu posso comer. E tem um detalhe, né, Beno? O sacerdote, ele jamais poderia ser vegetariano, porque se ele não comer uma parte do sacrifício, o sacrifício fica imperfeito. É verdade. Porque uma parte vai ser queimada, vai para o Eterno, e o outro pedaço vai para a família do sacerdote, para o sacerdote, para os seus familiares. Se ele não comesse o sacrifício, tanto que houve um caso na Torá, que quase que Arão, né, deu um aperto nele, porque ele não comeu uma parte do sacrifício. É verdade. Então, assim, jamais poderia ser vegetariano. Outra coisa que a gente jamais pode ser vegetariano, que em Pêssar e Páscoa tinha que ter um cordeiro, e os judeus tinham que matar o cordeiro e comer. Como é que ele vai ser vegetariano se ele não pode, né? Se em Pêssar ele tem que comer um pedaço desse carneiro, desse cordeiro. E não dá para substituir o cordeiro pela batata, né? Pelo brócolis. Né? Vamos substituir o cordeiro pelo brócolis aqui. O brócolis santo. Misericórdia, né? Não dá, né, irmãos? A gente tem que ler a Bíblia e ter entendimento. Misericórdia, né? Por isso que assim, às vezes a gente brinca de fazer um holocausto, de fazer um churrasco, mas isso é completamente bíblico. E é uma coisa que o Senhor manda a gente fazer. Entendeu? Os vegetarianos aqui, os veganos,
podem fazer o que vocês quiserem, mas o que está escrito aqui é outra coisa. Então, se vocês não querem comer carne, não se preocupe, eu como a de vocês. O meu pessoal aqui também come, porque eles estão com a mesma carninha, é chique, viu, irmãos? Então, maravilha aqui, não é verdade, irmãos? Então, nós temos que ter esse também entendimento, para a gente poder caminhar na presença do Senhor de forma feliz, de forma alegre. Porque você já imaginou alguém falar assim: você não pode comer carne? Pensa numa pessoa que gosta de uma carninha, que não vive sem um pedacinho. Essa pessoa vai começar a ficar triste, daqui a pouco vai ficar magoada, daqui a pouco vai entrar em depressão pré-carne. Por quê? Porque não pode comer uma carne, não é porque a pessoa está na carne, é porque está faltando carne para ela. Os irmãos entendem isso? Então não dá, irmãos, a gente tem que entender isso, que o Senhor deu a carne para a gente comer. Por que você acha que Noé colocou mais animais puros na arca do que impuros? Você tem noção por que ele fez isso? Porque esses animais tinham que alimentar as pessoas que iriam nascer depois. Tinha que ter mais. Os irmãos entenderam isso? Então, irmãos, não tem como a gente pegar a Torá e dizer assim: não é assim. Eu vou inventar um negócio aqui, eu vou inventar uma moda, como esse pessoal inventou. Porque isso faz bem para a saúde. Mas carne é uma bênção para a saúde, né? Carne é uma coisa maravilhosa para a saúde. O problema, irmãos, é que na internet hoje tem muito especialista de tudo, só que ninguém sabe nada, porque os verdadeiros especialistas não estão. Os youtubers, né? Os influenciadores, que só falam besteira. Você pega esses influenciadores aí, são só meninos e meninas que não têm uma vida, não têm um caminhar, não têm experiência, mas querem influenciar a vida das pessoas. Misericórdia, onde nós chegamos, irmãos? A Bíblia fala que os nossos mestres, né, seriam crianças. Está cumprindo o que está escrito na palavra. E hoje tem gente que é guiada por criança. Misericórdia, né, irmãos? Então nós estamos no fim. Por isso nós estamos aguardando o shofar tocar e Yeshua vir nos buscar, porque o negócio está sério. As profecias estão se cumprindo de uma forma muito rápida. Oi, pode falar. E nós vamos para a churrascaria, como é que fica? Rodízio de carnes. Quando é que nós vamos mesmo? Você falou nós vamos? Nós vamos. Está gravado aqui, ó. Tá, nós vamos. Aí a gente pede para ele voltar, ou volta, tá? Com certeza. Deixa queimar mais. Não, deixa eu falar uma coisa para o senhor, pastor. Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é que quando eu estava em Manaus, eu vendi 200 cabeças de gado para um fazendeiro que eu trabalhava, e eu levei o gado até o frigorífico. E tem um método de matar, né? Antigamente se matava dando um tiro na cabeça do gado, e lá era uma espécie de arma que dá uma alta pressão na cabeça do gado, e o gado no caminho, que nunca chegou lá, ele já dava ré. Como é que ele já pressentia a morte antes de chegar lá? Então essa morte, sim, ela precede ao método caché? Vamos então por partes. Vamos para a churrascaria primeiro, depois a gente vai para o frigorífico, né? Vamos lá. Na churrascaria, irmãos, todas as vezes que eu vou numa churrascaria, a pessoa olha para mim e fala assim: o senhor é judeu? Já vê, né? Sou. Então você vem fazer um favor, eu não quero nada de porco, nem um derivado e tal. E toda a carne que você me trouxer tem que ser bem passada. Eu já dou a instrução na hora. Mas a gente pode levar então, trazer umas batatinhas, uns outros negócios de complemento. Falei, você fica livre. Tá, mas a carne tem que ser desse jeito. Não pode deixar que eu vou fazer isso. Geralmente o garçom, fica só um garçom atendendo a gente. Ele fala assim, e ele já espalha lá, eles são judeus, não pode outra coisa. Entendeu? E o alimento chegou à mesa, o que eu faço? Eu paro tudo e oro. Em qualquer lugar, na churrascaria, seja onde for, a gente vai orar e vamos santificar aquele alimento.
Eu já tive um caso, eu estava em Brasília, aí chegou o pessoal para poder servir, né? Os pastores olharam para mim e falaram assim: Rabino, o que o senhor quer? Eu falei: eu quero orar primeiro. Eles olharam para mim assim, o garçom ficou parado, o garçom abriu o olho desse tamanho. Eu falei assim: dá licença, eu vou orar. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Aí depois eu acabei e falei para o garçom: o negócio é o seguinte, eu quero assim, assim, assim a minha carne. Ele: essa aqui não vai servir para o senhor, mas eu vou trazer uma carne aqui, jóia para o senhor, com alho. Eu falei: pode trazer. Aí você traz, né? Aquele contrafilé com alho, aquela coisa limpinha chegando. Mas, então quer dizer, nós temos que mostrar para as pessoas como é o nosso padrão. Eu não vou aceitar que ele me mande uma carne, ele corte a carne está toda sangrando. Esse eu não quero não. Não tem outra. Então você leva de volta, a hora que ela estiver boa, você traz para mim, porque eu sou cliente. Eu estou pagando. Entendeu? O método de matar. Como é que isso vai acontecer na Torá? A pessoa que faz o abate ritual, ele vai pegar o boi, ele fica do lado do boi, ele está lá, vai botar a mão sobre o boi, a vaca, seja lá o que for, bezerro, ele vai botar a mão, ele vai fazer uma bênção sobre a vida daquele animal, ele vai pegar a faca e vai passar ela de uma vez, tá? E do lado da veia jugular tem um nervo. Esse nervo é o nervo que manda a informação da dor para o cérebro. Ele corta o nervo antes e depois a veia. Então o animal não sente dor, não dá tempo. Por isso que o Eterno tem gente especialista para matar os animais. Porque a pessoa conhece a anatomia deste animal e sabe que ela não pode, a faca não pode ir e voltar. Ela só pode fazer um movimento. E nesse movimento ela precisa cortar o nervo e depois a veia, por onde o sangue passa para poder causar a morte do animal. Os irmãos estão entendendo isso? Olha só como é lindo o que o Eterno faz. E esse animal morto dessa forma, ele não vai sofrer. Quando o animal não sofre, o sangue não vai para a carne dele. Porque quando o animal percebe que ele vai morrer, como o pastor está falando aqui, o animal percebe que vai morrer e vai ficando estressado. E esse estresse desse animal vai fazendo com que a carne fique cheia de sangue. E aí esse animal vai sofrer. A pessoa que comer aquela carne vai comer uma carne de um animal que sofreu. Por isso, irmãos, tudo tem um porquê na Torá, na palavra tem um porquê. E você vai comer uma carne com vida quando o animal é morto da forma correta. Se vocês entenderam isso, isso é muito tremendo a gente ver, porque a gente percebe o seguinte, que o Eterno deixou as coisas para a gente, para que nós possamos ter vida e saúde através daquilo que Ele tem para nós. Amém. Alguma dúvida, irmãos? Nenhuma, apenas uma colocação. Já existe há mais de 40 anos alguns frigoríficos que eles já adotam essa metodologia para exportação, a carne que vai exportar para os Estados Unidos. É um corte especial. Eu já visitei um desses frigoríficos diferentes que nós temos aí. Amém. E tem que ter mesmo, tem que ter esse para exportação, como o irmão está falando aqui, porque a carne não pode ir do mesmo jeito, irmãos. Não pode ser qualquer carne. Para exportação, o pessoal é exigente. E nós deveríamos ser também. Só que nós aceitamos qualquer coisa, né? Esse é um problema nosso. As pessoas fazem as coisas que nós achamos e nós temos uma cultura assim, não tem problema. Não, tem sim, temos que exigir. Entendeu? Por isso nós temos que pedir ao Senhor para poder enviar mais pessoas para poderem fazer um curso desse, para que a gente possa ter aqui no estado de São Paulo carne kasher. Amém, irmãos? Amém. Por isso que eu falo para vocês, nós temos que ter a fazenda e tem que ter a pessoa para matar o gadinho. E tem público por isso, né? Com certeza, mas tem mesmo. E outra coisa, a carne kasher, ela hoje é praticamente o mesmo preço da carne comum. Ou seja, você imagina você comer uma carne kasher abatida de acordo com o
os preceitos das Escrituras e feito por um homem de Deus. Porque geralmente quem faz é um rabino. Todo judeu vai comprar. Vai ter até exportação. Vai no Hashem, que assim seja. Tem um detalhe também, eles olham o fígado, né? Para ver se não tem nenhum dano, porque se tiver dano, a carne é jogada fora. A carne é jogada fora, Não pode, porque depois que abre o animal, vai dar uma olhada também. Claro que eles pegam o melhor animal. Sim. Mas se tiver dano no fígado, o animal é descartado. É descartado. Aqui é o resto do resto que o povo come, né? Porque você vai saber um negócio desse? Sim, aí a Rebeca falou uma coisa, eu só quero fechar essa questão mostrando para você o seguinte: como é importante nós orarmos antes de consumirmos qualquer alimento. Antes da gente comer, a gente ora, mas quando você faz a compra no supermercado e leva a compra para casa, ora também. Isso é um hábito que nós temos já desde que nós casamos. Mais de 30 e poucos anos nós temos o hábito. A gente faz a compra fica em cima da mesa, nós oramos e pedimos ao Senhor que abençoe aquele alimento que nós não sabemos de onde ele veio, por que mãos passou, que dinheiro foi usado para que aquilo fosse feito. Nada disso nós sabemos. Então nós temos que orar antes. Quando a compra chega em casa, na hora de comer, ora de novo. Terminou de comer, agradece ao Senhor. Louva ao Senhor pela comida. Rabino, mas tudo isso faz bem para a gente. Faz bem para a alma da gente. Os irmãos entenderam? E não é tão complicado de fazer. Alguma pergunta? Continuando então, Deuteronômio capítulo 13, a partir do verso 1, fala sobre um profeta e sonhador que se levanta para poder desviar a pessoa do caminho do Senhor. Aqui, irmãos, nós estamos incluindo qualquer pessoa que se levanta e diz assim: porque nós temos uma novidade agora que a gente quer apresentar aqui, que tem o fulano das couves e tal. E infelizmente tem muito disso. Pessoas que estão desviando os irmãos e as irmãs do caminho do Senhor. Estão tirando do caminho do Senhor com novidade. E é tanta coisa que aparece, irmãos. Tanta coisa que... Aí eu tive uma revelação. Eu estava conversando num grupo, e aí uma pessoa estava falando sobre o nome do Senhor, do Pai e de Yeshua. Ele estava usando dois nomes ali que são completamente ridículos, né? Eu não vou repetir aqui, irmãos, para não dar ibope para essas pessoas. Aí eu falei assim: mas como que essa pessoa chegou a esta conclusão? O administrador do grupo foi e perguntou para ele gravou um áudio dizendo que ele teve uma revelação que era daquele jeito. Aí eu perguntei: essa pessoa sabe um pouco de hebraico? Então ele falou: nada, sabe de nada. Ele só teve a revelação. Veja bem, irmãos, alguém que tem uma revelação sobre o nome do Senhor, achando que tudo aquilo que nós judeus fazemos há 5.000 anos, não, eu tive uma revelação que é diferente. Não conhece hebraico, não conhece nada de nada, aí eu tive uma revelação, agora é assim. Não, é complicado, irmãos, me ajuda, sabe? Então, é assim, esse tipo de coisa. A Torá taxa essa pessoa como o quê? Como um falso profeta. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação. E vai lá e essa revelação faz as pessoas se desviarem do caminho do Senhor. Que revelação que é essa? Então a Torá está falando sobre isso. E essa pessoa na Torá tinha que morrer. Ela era apedrejada. Nossa, Rabino, por que faz isso com uma pessoa? Tadinha dela. Tadinha não. Ela está tirando pessoas do caminho da salvação e colocando pessoas no caminho do inferno. Os irmãos entendem que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, diz assim: essa pessoa tem que morrer. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas eu acho que o Eterno está errado, eu não tenho que morrer, não. Imagina, eu quero ser mais justo do que o Todo-Poderoso. Olha que coisa. Por isso, irmãos, a gente tem que entender. Rabino, mas hoje não tem pena de morte. Não.
Não tem mais, no Brasil não tem pena de morte. Se bem que cairia bem aqui, né? Ia ser chique, né? Meu pai, ia resolver um monte de problema que a gente tem aqui. Não ia ter espaço para execução, né? Ia ser assim. Mas tudo bem, vamos pular essa parte, né? Então, veja bem, o Senhor, Ele conhece o futuro. Hoje nós não podemos sentenciar ninguém à morte, mas nós podemos orar e falar: Senhor, julga a nossa causa, porque não é possível, irmãos, que a gente passe anos estudando, buscando, pesquisando, fazendo trabalhos acadêmicos e tudo, e de repente chega uma pessoa e destrói tudo, e põe tudo a perder, porque ele tem uma revelação. E o pior é quando você entra no perfil dessa pessoa, no Facebook, no YouTube, você vê a quantidade de gente que segue essa pessoa e que comenta. É inacreditável. É difícil isso. Mas aí, porque a falta de ler a palavra, ter conhecimento da palavra, porque geralmente são pessoas mais fracas, que levam, tem pessoas que a pessoa marca a data que Yeshua vai voltar, ela vende tudo, larga tudo e fala: não, eu estou esperando porque o profeta falou que é tal data. Então aí depois passa a data, o profeta não aparece mais e tal. Então, ele tira férias, né? É a fraqueza. Tem uma palavra que a gente fala aqui que é importantíssimo, é a palavra que vai nos proteger nesse tempo do fim. Porque vai vir apostasia, e o problema é o seguinte, que ele é um profeta, só que ele é falso. Ele sabe falar, ele sabe profetizar, ele sabe influenciar, né? Mas só que ele é falso. Igual o mestre, ele sabe ensinar, sabe tudo, só que ele é falso. O problema é esse, que a pessoa às vezes, como ela não conhece a palavra, ela não sabe discernir que aquilo ali é uma falsidade, né? E esse também é outro problema, irmãos. A falta de conhecimento das Escrituras. Yeshua diz que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder do Criador. E é verdade, nós temos que conhecer a Bíblia. Se nós vivemos a nossa vida baseado nas Escrituras, eu tenho que conhecer. A não ser que a gente seja só frequentador. E tem, né? Tem os turistas. Mas misericórdia. Então a gente tem que conhecer a palavra, sabe, irmãos? Tem que conhecer a palavra, porque não dá para a gente pegar e ser enganado pelas pessoas. Rapidamente mudando de assunto, agora eu vou dar um outro salto aqui. Lá em Deuteronômio capítulo 14, tá? No verso 1 ao 3 diz assim: filhos do Eterno sois, vosso Criador, não vos darei golpes, nem farei escalva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque você é povo santo ao teu Criador. O Eterno te escolheu de todos os povos que há sobre a terra, para ser seu próprio povo. Nenhuma coisa abominável comereis. Então veja bem, irmãos, primeiro é fazer marca, tá? Não dá golpe, nem fazer marca entre os olhos e nada disso. Os povos pagãos, irmãos, que estavam na região de Canaã, onde Israel estava chegando, isso era hábito deles, entendeu? Nós já vimos aí na televisão, pessoas que quando morre alguém, eles ficam batendo nas costas para poder sofrer, em homenagem ao morto. Fora disso, tem uma religião aí que o pessoal faz autoflagelação. E a pessoa fica batendo nas costas para imitar Yeshua. Misericórdia. Mas tem isso. E a Torá está dizendo que nós não podemos fazer isso. Isso é proibido. Quando a gente vai pegar e fazer uma coisa dessa com o nosso próprio corpo? Lembra quem é que habita no nosso corpo? Quem que é? O Espírito Santo. Aí a pessoa pega, fere o seu próprio corpo, onde o Espírito Santo habita. É isso? Misericórdia. Veja
bem, irmãos, que coisa terrível. Então, é falta de conhecimento. Nenhuma coisa abominável comereis. Irmãos, aqui vai ter uma lista depois disso aí, falando sobre os animais que a gente pode comer. O boi, a ovelha, a cabra, o veado e a coça, o búfalo, a cabra montesa, o texugo, camurça, gamo, todos os que têm unhas fendidas, tá? E divididas e que rumina entre os animais, aquilo comereis. Veja bem, a Torá, ela, lá em Levítico ela cita isso, aqui ela está dando a lista, fala assim, esse aqui você pode comer. Aqui tem animais que são silvestres, irmãos, tem o veado, a coça, o búfalo, cabra montesa, esses, não tem isso aí. Ah, eu vou virar a esquina, eu quero comer uma carne de corça aqui, eu quero comer uma carne de búfalo, só se você for para os Estados Unidos, lá tem carne de búfalo, né? Aqui não, pelo menos até onde eu sei não tem, se tiver deve ser muito caro. No Amazonas tem. No Marajó, no Pará. Tem? Tem. Então está uma informação nova que eu não sabia, tem carne de búfalo no Amazonas aí, entendeu? No Pará. Então, se você quiser, dê um pulinho lá para comer. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Maravilha. Então, veja bem, irmãos, está aqui, ó. Está aqui. A Torá está sendo clara. Isso aqui você pode comer. Entendeu? Está aí. Todos esses animais você pode ir lá e consumir, come à vontade, faz aquilo que você quiser. Entendeu? E depois tem a lista daqueles que não podem comer, entendeu? Tem aqui os peixes. Todo peixe que está no mar ou no rio você pode comer, desde que tenha barbatanas e escamas. Pode comer de tudo, desde que tem esses dois requisitos. Tem esses dois requisitos. Você gosta de peixe? Vai lá, compra peixe, come o peixe, se deleita no peixe. Tem uma história de um rabino que ele queria comer o melhor peixe no Shabat. E aí ele foi na segunda-feira, escolheu um peixe lindo no açougue. Aí foi lá, levou o peixe para casa, falou, nossa, esse peixe está tão bonito, vou comer. Comeu aquele peixe na segunda-feira, na terça-feira falou, vou escolher agora o peixe para o Shabat. Na terça foi a mesma coisa, na quarta, na quinta, na sexta, ele comprou o peixe e falou, agora esse aqui é para o Shabat. E fez um peixe maravilhoso para o Shabat. Qual que é a moral da história? O Shabat faz com que a gente coma bem todos os dias. Não tem que ter um dia especial para você comer bem. Coma bem todos os dias. Aleluia. Faça aquilo que você gosta todos os dias. Sabe aquela louça que você tem guardada, enfornada, que está até dando teia de aranha, que é para visita? Quando a visita chegar, tira amanhã para você fazer um almoço e comer com sua família. Sabe aquele copo, aquela taça linda de cristal da Boêmia? Ó, tira e faça um jantar maravilhoso, um almoço maravilhoso com sua família, porque todo dia, irmãos, é dia da gente comer bem, todo dia é dia da gente comer coisas saudáveis, coisas que vão abençoar a nossa alma. Eu não sei se você está percebendo, a Torá vai desde a forma como eu devo proceder, até com a forma como eu devo comer. A Torá me ensina até isso básico. O que eu posso comer que vai me fazer bem? Imagina lá você fazendo o seu churrasco lá, comendo junto com sua família, com um vinhozinho caché. Tem coisa melhor do que isso? Tem. Convidar o irmão para ir comer junto com você. Entenderam? Convida uma outra família, porque quem convida uma outra família, depois recebe um convite daquela família para ir na casa dele.
Não é verdade? Olha só que coisa linda. Então a Torá, ela mostra tudo isso para a gente, irmãos. E o Senhor, Ele é maravilhoso porque Ele vai ensinando a gente a ter comunhão. Porque veja bem, nós somos uma família. Tá? Todo judeu é uma família. Como assim é uma família? Vou explicar para você e para o nosso pessoal aqui rapidamente. Jacó teve 12 filhos, que vão dar origem às 12 tribos, que dão origem aos judeus que estão espalhados no mundo. Então, os judeus que estão espalhados no mundo são todos judeus, irmãos da mesma família, um pai e 4 mulheres. É tudo minha família. Então nós aqui, irmãos, somos todos da mesma família. Você que está nos ouvindo aqui, você também faz parte de uma grande família. Uma família de pessoas que amam ao Senhor e que nas veias dela corre o sangue da casa de Israel. Por isso a gente tem que entender, irmãos, que o que nós estamos fazendo aqui é um treinamento para a eternidade. Chega lá e Yeshua vai dizer assim: meus filhos e minhas filhas, bem-vindos ao banquete. Aleluia. Oh glória, aleluia. Imagina que coisa tremenda vai ser. Então, aqui é treinamento, então nós não podemos deixar de continuar treinando, para a gente fazer a coisa bem feita, um negócio bacana em nome de Yeshua. Alguma pergunta? Porque eu vou mudar de assunto. Voltar um pouquinho sobre a comida, é tão interessante que o Senhor quer nos proteger, porque a gente é um povo santo, né? Você vê que Ele não protege o estrangeiro, ó. Não comereis nenhum animal morto, nós. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, darás a comer. Quer comer, meu filho? Tá aí para você comer. Eu não como isso aí. Então, assim, o Senhor quer fazer que a gente seja separado, mostrando que a gente é um povo diferente, um povo santo, né? E o outro que é ímpio, come cobra, coração de cobra, seja lá o que for, ele come à vontade. Agora nós que temos o eterno, temos que fazer a diferença, né? É verdade, Rebeca. E novamente nós vamos para a questão da decisão. A pessoa decide o que ela quer comer. Decide. Entendeu? Nós vimos a Rebeca me fez lembrar uma coisa. Nós vimos um documentário, se eu não me engano, sobre a China. Um rapaz que foi para a China, ele foi comer comidas exóticas na China. E ele foi num lugar onde foram servir para ele a comida, e ele foi comer carne de cobra. Eles pegaram a cobra, mataram a cobra, pegaram o coração, colocaram num copo e entregaram para ele. Ele devia beber aquele líquido e comer o coração pulsando, porque ele tinha acabado de tirar. O coração ainda estava pulsando para ele comer. Então os irmãos imaginam do que o Senhor está nos protegendo, como a Rebeca acabou de falar. É fato, irmãos. Isso é proteção de Yeshua, do Senhor, para a nossa vida. Por isso que tem a Torá. A Torá protege a nossa vida. Ela coloca uma cerca, ela coloca limites naquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Sem se falar, bem que lá também eu vi o espeto de escorpião, de grilo e outras coisas. Barata, aranha. Não, irmãos, é nojento. Isso pode passar para a gente, não na questão de doença, mas espiritualmente. Com certeza, mas com certeza, isso tudo está interligado. A questão da enfermidade com a questão espiritual, da influência espiritual que se sofre. Por isso nós temos que tomar esse cuidado. O que nós vamos fazer? Que tipo de coisa nós vamos comer? É uma decisão nossa. Ok? Rapidamente, irmãos, porque daqui a pouco eu já tenho que terminar. Capítulo 14, versos 22 ao 27 vai falar sobre dízimos e tudo aquilo que for entregue na casa do Senhor, né? Então ele está dizendo o seguinte, que quando os dízimos deviam ser levados a Jerusalém, os dízimos do quê? Da colheita, do gado. Aí ele diz assim: se o caminho for muito comprido para Jerusalém, troca por dinheiro e chegando lá você compra
novamente aquilo que você iria ofertar para o Senhor, ia dizimar para o Senhor, mas você também pega ali aquilo que é seu, para você poder se deleitar lá de novo, né? Então, isso devia ser dado aos sacerdotes e levitas para cuidar deles, entendeu? Por quê? Porque eles não têm herança do Senhor. Você lembra que cada uma das tribos tinha um território. Qual que era o território da tribo de Levi? Nenhum. Até Muito porque bem. foi o povo escolhido para servir os outros deuses. Ah, como é que é? Era um povo escolhido para servir as outras 12 tribos. Veja bem, irmãos, olha que coisa espetacular. Então, como eles não tinham um território, eles ficaram espalhados pela nação, e os demais irmãos das tribos faziam o quê? Sustentavam-nos, davam tudo aquilo que eles precisavam. Então, eles só sobreviveram, por quê? Porque o povo cuidava deles. E quando deixou de cuidar, eles foram para o cativeiro babilônico. Foi um dos motivos do cativeiro babilônico. Abandonaram os levitas e os sacerdotes, ou os sacerdotes e os levitas, né? Abandonaram. Não vamos mais cuidar, não. Vamos fazer de outro jeito. Os irmãos entendem o peso que isso tem espiritual? Então, irmãos, nós estamos vendo também na internet aí essas novidades, que diz que não tem que congregar, que não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta, né? Isso é mais uma coisa que Rabino Shaul chama de doutrina de demônios, ensino de demônios, porque na Torá aqui está muito claro o que a gente tem que fazer, está muito clara a forma como nós temos que fazer, entendeu? E o Senhor já determinou isso na palavra dele. Para quê? Para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. Nós estamos tratando, irmãos, com questões espirituais ligadas às coisas físicas. Como é que uma congregação se sustenta? Como é que os líderes se sustentam? Tudo tem um porquê. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. E essas pessoas, como diz a Rebete, né? Eles ficam em casa sem fazer nada, inventando coisa, e depois começam a publicar isso na internet como se fosse uma grande revelação que eles tiveram. Nunca congregaram, não congregam, não sabem o que é ter um rebanho, não sabem o que é ter responsabilidade na vida das pessoas, porque é assim, irmãos, eu sei da vida de todos vocês, mas vocês não sabem o que acontece com a gente. Entendeu? Nós temos aqui o pastor Rodney. Ele sabe o que é ser líder. Ele sabe o que é quando a gente recebe essa incumbência de liderança, você acaba ficando sozinho. Porque nem sempre uma ovelha está preparada para ouvir aquilo que a gente passa. Então muita coisa a gente passa sozinho. Por isso a Torá diz que é para cuidar. Eu não estou legislando em causa própria, mas estou falando para você que é para cuidar dos líderes. E porque os nossos irmãos aqui estão nos assistindo também, eu digo para você, cuida dos teus líderes. Não deixa eles desamparados não, porque eles precisam não só do seu dízimo da sua oferta, mas da sua oração e de você ligar de vez em quando, mandar uma mensagem e falar, está tudo bem, meu líder? Como que você está? Você está precisando de alguma coisa? É assim que funciona, irmãos. E a Torá tinha os turnos dos sacerdotes, e as famílias chegavam em Jerusalém, e a família chegava, ela não podia escolher o sacerdote que ela ia dar, ela tinha que dar para o sacerdote que estava naquele turno, e a família do sacerdote ia receber aquela bênção que aquela pessoa tinha dado. Você imagina que coisa tremenda? Por isso é que a Bíblia é tão linda, a ponto dela fazer com que também os que servem possam receber o devido cuidado. Por quê? Você está recebendo a bênção do Senhor, o seu emprego, o seu negócio, você está tendo sucesso e vai melhorar ainda mais em nome de Yeshua. Para quê? Para você poder fazer a sua parte, para que o Senhor possa ter a casa dele limpinha, bem cuidada,
e para que a nossa vida possa ser cuidada também. Por isso é tão importante a gente entender a Torá e entender que a Torá protege todo mundo, não protege só o pobre, porque quando ela for falar sobre o pobre, ela vai falar que vai ter pobre o tempo inteiro e que precisa cuidar do pobre. E o que significa isso, irmãos? Toda vez que a gente tiver uma pessoa em necessidade, a gente tem que tentar ajudar. Os irmãos estão entendendo? Está com algum problema, eu fiquei sabendo, eu tenho que tentar de alguma forma ajudar. Mas Rabino, eu não tenho orçamento para isso. Você não precisa ter orçamento, você precisa ter fé e fazer a coisa certa. Quantas vezes nós nos movemos para fazer isso e no dia seguinte o Senhor fez milagre na nossa vida financeira? Não é uma vez só não, irmãos, não é uma vez só não, entendeu? Toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer um xelamim aqui na congregação, a Rebete é testemunha. Toda vez que eu tive a oportunidade de fazer, nunca o Senhor deixou de me honrar, nunca. Glória a Deus. Verdade? Por isso, irmãos, a gente tem que se mover. Se eu posso fazer alguma coisa para alguém, por que eu não vou fazer? Eu fiquei sabendo que a pessoa está precisando, vou lá atrás, vou ajudar. E eu costumo ensinar a vocês dizendo o seguinte, que isso é oportunidade. Oportunidade ela pode passar, ou você pode agarrar a oportunidade e falar assim, eu vou fazer. Eu vou já passar a palavra para o senhor, só um minutinho. Eu só queria dar um testemunho aqui, irmãos, que há uns meses atrás, eu estava com muita dor nas costas, mas por muita dor nas costas mesmo, a ponto de, a Andréia, que é fisioterapeuta, ela falou assim, como é que o senhor está sentando? Porque isso dentro da postura, né, Andréia? Aí ela descobriu que a minha cadeira era horrível. Ela foi lá em casa, olhou a cadeira e falou, você está sentando aqui? É o que tem hoje, né? Aí ficaram sabendo disso, uma pessoa me ofertou uma cadeira. Aquela cadeira de gamer, né? Que a gente senta com uma almofadinha assim para riba e tudo. Hoje eu não tenho mais problema. Mas a pessoa olhou a minha necessidade e falou assim, eu vou lá e vou suprir a necessidade. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é Torá. Isso é a palavra do Eterno em movimento. Sua pergunta, pastor? Não, é porque é uma questão dos que falam sobre os segredos do judaísmo, do judeu, porque ele é próximo. Quando ele tem a oportunidade de dar e de ajudar, é o segredo da prosperidade. Aí o pessoal fica achando que o judeu é assim. Não é por isso. É o contrário, né, pastor? Contrário. Eu queria só que vocês entendessem o seguinte: nós somos judeus, nós temos as nossas mãos abertas para dar. Nós fomos ensinados a dar, desde pequenos, a sermos generosos. E Yeshua usa uma figura de linguagem que é olho bom. Olho bom na Brit Hadashah, no Novo Testamento, significa generosidade. E o olho mau é ganância, né? É o tio Patinhas, né, da vez. O que a gente faz, irmãos? Tem oportunidade, a gente vai usar o olho bom, a generosidade, vamos fazer. Por quê? Porque vai ter um retorno. Então, você ficou sabendo que alguém está com algum problema? Ajuda. Pergunta, o que você está precisando? Geralmente a pessoa não fala, é meio teimosa. O bicho é teimoso. Mas a gente tem que pegar e tentar ajudar de algum jeito. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque isso vai disparar algo na nossa vida. Então, a Torá mostra para a gente, como o pastor acabou de falar, isso é um segredo que tem no judaísmo. Os homens mais ricos do mundo são judeus. Por quê? Tem gente, irmãos, que dá Sefer Torá. Sabe o que é um Sefer Torá? É um rolo da Torá, desse tamanho assim, ó. Ele custa, o mais baratinho, $25 mil, que hoje dá uns R$130 mil aproximadamente, né? Ele dá de presente para a sinagoga, para a congregação, eles dão de presente. Você fala assim, Rabino, eles dão 130 mil de presente?
Mas quem dá 130 mil recebe quanto? 2 milhões, 10. Os irmãos entenderam isso? Então, por isso, irmãos, a gente tem que entender, a matemática divina é diferente da nossa. Oh, misericórdia! O mundo ensina assim, quanto mais você economizar, mais dinheiro você vai ter. Guarda o dinheiro, aplica, faz isso, faz aquilo. E Yeshua disse assim: dai e ser-vos-á dará. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Mas o Eterno também não vai ficar devendo, né? O Salmo 41, vou ler só dois pedacinhos. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Eu vou descer, vamos pegar o 3. O Senhor te sustentará no leito da enfermidade, tu restaurarás da sua cama de doença. Ou seja, aquele que atende o pobre pode reivindicar essa promessa aqui, né? Que quando está enfermo, o Senhor vai lá, visita e traz cura. Tem o Salmo 41, é muito lindo, né? Tem outras coisas aqui, mas assim, o Senhor não vai ficar devendo. É isso que é a oportunidade. Tem oportunidade, eu vou fazer, mas vai ter retorno disso aí. Inclusive a Demés me fez lembrar de uma outra coisa. Existem algumas histórias que os nossos sábios contam de pessoas que estavam enfermas, alguns à beira da morte, e a pessoa que estava enferma, ela falou assim: dá uma oferta na sinagoga, vai lá e entrega uma oferta. A pessoa chegou na sinagoga, foi e entregou uma oferta e falou assim: essa oferta é pela saúde do fulano ou da fulana. A pessoa que estava desenganada foi salva. A pessoa que estava enferma foi curada. Isso é história, irmãos, do judaísmo. Então, para você ver que a oferta que a gente dá, o dízimo que a gente dá, a oferta, por exemplo, é tzedakah. Tzedakah é um ato de justiça. Entendeu? Então, para que serve a tzedakah? Para expressar o meu ato de ser justo, a minha postura de justo. Quando a pessoa dá uma tzedakah, ela pode ocasionar múltiplas coisas. Inclusive, o livro de Provérbios diz assim: a justiça livra da morte. Só que a palavra que está lá por trás em hebraico é tzedakah. Isso significa que uma oferta dada por alguém em nome de outrem pode salvar aquela pessoa da morte. É o que acontece no judaísmo. Isso é outro segredo que os rabinos não contam para muita gente no judaísmo. Por quê? Porque, irmão, você imagina se todo mundo ficar sabendo disso? Isso é uma coisa para o povo do Senhor, para aqueles que temem ao Senhor. Agora, eu conheço pessoas, irmãos, que não são crentes e usam os princípios bíblicos para poderem ter sucesso. Por quê? Porque dá certo com qualquer um. Rapidamente, irmãos, eu vou terminar aqui. Vou falar só sobre o ano de Shemitah, tá? Que é o 7º ano, né? O ano de Shemitah é o ano da remissão. Quando o credor, ele então zera as dívidas, né, com o seu próximo, ele não exige, porque a remissão do Eterno é apregoada. Isso é para os irmãos, para o estrangeiro, para o ímpio, não. Então, se eu emprestei dinheiro para o meu irmão e ele não conseguiu pagar ao longo de 7 anos, a dívida dele está perdoada, zerada. Ah, mas ele não é irmão, então ele paga. Aí paga. Os irmãos entenderam isso? Então tudo isso, irmãos, tem uma promessa de bênção se a pessoa faz isso aqui. Para quê? Para diminuir o número de pobres. Porque se uma pessoa chega a pedir um empréstimo, irmãos, é porque ela está necessitando. Agora, tem uma promessa na Torá dizendo que nós, está aqui inclusive nessa paraxá, que nós não pediríamos emprestado, mas que nós emprestaríamos. Então, em nome de Yeshua, que ninguém aqui na congregação precise pagar empréstimo. Glória a Deus. Nada. Pelo contrário, que você tenha dinheiro para emprestar. Aconteceu um negócio engraçado comigo há uns anos atrás, acho que tem uns 2 anos, se eu não me engano. Uma pessoa ligou e falou assim: olha, nós liberamos para o senhor
um crédito de 50 mil reais. O senhor quer que eu deposite na sua conta agora? Eu falei assim, eu não preciso de dinheiro. Mas como o senhor não precisa de dinheiro? Não é possível. O senhor não quer comprar um carro novo, não quer comprar isso assim? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai cobrar juros de quanto? Eu falei assim, eu te empresto nessa condição. Você quer 50 mil? Eu vou arrumar aqui, eu vou te emprestar. Não tenho tudo isso, mas eu arrumo para você, empresto nessa condição que você quer fazer para mim. Não, mas nós não queremos dinheiro do seu dinheiro, nós queremos emprestar para o senhor. Eu falei, eu não quero o seu dinheiro. Vocês entenderam isso, irmãos? E assim, a gente tem que ter uma emuná muito grande, uma confiança para você falar assim, eu não quero dinheiro emprestado, porque o meu Deus tem uma promessa, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia! Entendeu? Então, isso aqui, irmãos, isso é a palavra do Senhor. É dizendo o seguinte, se o irmão tiver com dificuldade, via de regra, o que é melhor a gente fazer? Emprestar ou dar? Dá. Melhor dar. Entrega, dá para o irmão, ajuda o irmão. Por quê? Porque assim, irmãos, a gente vai ter alguma coisa diante do Senhor. Quando houver uma necessidade na nossa vida, como a Rebeca falou, está precisando de uma cura, Senhor, cura minha esposa, cura meu filho, me cura. O Senhor vai olhar lá na contabilidade e falar assim, eu tenho um negócio aqui dele ou dela que dá a favor, eu vou pegar e vou usar isso aqui para poder curar. Você fala assim, mas isso pode, Rabino? A gente pode invocar os méritos da pessoa? Lógico que pode. Lógico que pode. O que você acha que vai ser o nosso prêmio lá na eternidade? As coisas que nós fizemos aqui. A não ser que alguém vai levar alguma coisa. Espírito de Faraó. Faraó colocava na tumba, né, aquele monte de coisa, né? E na China também tinha esse negócio, irmãos. Eles descobriram lá um negócio lá no chinês, lá, do imperador chinês, cheio de escravos, cheio disso, cheio daquilo. O capeta, ele é internacional, né? Não é só capeta egípcio, é capeta chinês também, que gosta dessas coisas de acumular, né? Misericórdia. Então, irmãos, encerrando, a Torá é muito prática para ensinar o modus vivendi, para a gente poder ter sucesso e vitória em tudo, na área espiritual, na área emocional, na área de relacionamento, na área de trabalho, tudo, isso, tudo, a saúde, para a gente ter saúde, irmãos, é só seguir o que a palavra está falando, e as demais coisas o papai vai fazer, e nunca a palavra dele falhou. Eu posso te garantir uma coisa, não vai ser nem comigo, nem contigo que vai falhar. Eu ouvi isso essa semana. Estava conversando com uma pessoa, ela me deu uma cacetada. Falei assim, não se preocupe, não, que você não vai falhar, não. Eu falei, tá bom. É sério, irmãos. Por isso, quando a gente dá umas vaciladas, né, a pessoa tem que colocar a gente no lugar, né? Principalmente, né, a pessoa conhece bem a gente, né? Alguma pergunta final, porque eu vou encerrar a paraxá agora. Se tem alguma coisa, algum comentário a se fazer, por favor, faça agora, ou espere a próxima paraxá na semana que vem. Nenhum comentário? Então, você que nos acompanhou até agora, nós nos veremos na nossa próxima paraxá com mais comentários, com mais interatividade aqui, como vocês estão vendo com os nossos irmãos. Eu te vejo logo mais. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.